Olá, bonjour. Essa semana a gente vai conversar com Pablo Matos. Pablo estudou na École Québec em 2009. Ele vai explicar como que ele conseguiu emigrar para o Quebec quando você é da área da cultura. Na verdade, ele vai explicar como conseguir emigrar se você não tem essa profissão e alta demanda. Pablo também vai explicar por que ele é uma pessoa muito querida para mim. Pablo, meu querido, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela presença. Quanto tempo? Pois é, né? Muito tempo. Muito. Pessoal, eu e Pablo temos uma história que queremos já falar abertamente e honestamente. O Pablo estudou na École, começou a estudar na École Québec em 2009. Eu cheguei no Rio de Janeiro, no Brasil, 1º de dezembro de 2010. E eu achei um lugar para morar através da École Québec. O Pablo estava estudando lá. E o Pablo é o primeiro brasileiro, meu primeiro contato brasileiro no Brasil, porque o Pablo me buscou no aeroporto, carregou minhas 2 malas, e eu acabei morando com ele. Então, queria que seja bem claro, mas, Pablo, sabe, tudo bom? Tudo ótimo. Pois é, faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Sim. E até, nossa, cheguei, né, no apartamento, o Pablo, a gente, como canadense, eu achava que alugar um quarto no Brasil era a mesma coisa do que no Canadá, vem imobiliado. Então, o Pablo me levou. Pode contar essa história para nós? Pois é. Não, então, porque isso foi uma coisa que eu só entendi chegando aqui no Canadá, em Montreal, onde eu vivo. Quando a gente anuncia um quarto para alugar, né, para ter companheiros de apartamento, em geral, poderia dizer quase sempre, né, esses quartos eles já são mobiliados. O que é muito diferente no Rio de Janeiro. Não sei como está acontecendo hoje, mas na minha época do Rio de Janeiro, quando você anunciava um quarto para alugar, e se ele fosse mobiliado, você especificaria que ele era mobiliado. Então, eu não especifiquei que era mobiliado, ou seja, ele não era mobiliado. Mas o Sérgio chegou no Rio de Janeiro com essa mentalidade daqui, né? E aí ele pensou que fosse mobiliado. Imaginem a decepção do Sérgio quando ele abriu a porta do quarto e não viu cama, não viu nada. Eu vi um pouco complicado. Uma janela sem cortinas. E eu me lembro que o voo era muito. Eu fiz. Não, enfim, achei Sérgio, onde eu vou dormir. Mas o Pablo me falou: fica tranquilo, tem loja americana. A gente foi lá comprar um inflável, uma bombinha, enfim. Então, virei. Mas, enfim. Pois é. Foi Pablo, um belo início, né? Oi? Foi um belo começo da tua aventura no Rio de Janeiro, digamos. E eu acho que eu sou o exemplo de como vocês vão para lá. A gente estava falando no último episódio que é um recomeço, foi um recomeço para mim também, de verdade, né? do início, mas enfim. Pablo, eu queria conversar com você porque você não é um brasileiro que tem a profissão em demanda no Quebec, não tinha não necessariamente o perfil da lista das profissões de alta demanda, você aqui trabalhava no meio cultural. Então, pode nos contar um pouco, bom, quando você começou a estudar na École Québec e a sua trajetória, como você conseguiu? Então, eu comecei, meu primeiro contato com a École Québec foi em 2009, foi no início de todas as coisas. Eu já tinha feito, na verdade, um curto período na Aliança Francesa e não gostei. E aí acabei, e foi o momento em que eu estava decidindo se eu iria tentar imigrar para o Quebec ou não. Então, acabei decidindo, e aí descobri a École Québec, me lancei e comecei os cursos em 2009. Então, em 2009 eu começo os cursos. Na verdade, meu background, digamos, é em gestão cultural. Então, eu fiz um bacharel em produção cultural e eu sempre trabalhei nesse meio, né? Então, no Rio de Janeiro, eu trabalhei para alguns museus, eu trabalhei para o Centro Cultural Oi Futuro, e nessa época eu estava trabalhando para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
Enfim, a minha vida estava avançando, né? Como poderia avançar, eu estava bastante feliz com o que eu estava vivendo, mas eu descobri que eu poderia vir para o Quebec e comecei a pesquisar muito, né, de maneira muito informal, e aí eu comecei a ter todas essas informações até fazer uma ideia de, vamos lá, né, vamos ver qual é dessa história, e aí acabei decidindo começar a preparar o meu projeto. Né? Então, a preparação do meu projeto de imigração teve como início os cursos com a École Québec, e aí, depois, então, eu estudei francês até final de 2012, e em 2013 eu embarquei no avião, e no mês de maio eu cheguei aqui em Montreal, sem saber nada, quer dizer, mentira, porque... Mas num quarto mobiliado? Num quarto mobiliado? Com um quarto mobiliado. Foi aí, engraçado que foi aí que eu entendi a tua cara, quando a gente abriu a porta do quarto, você fez... Eu não tinha entendido naquela época, e aí depois eu entendi. Eu entendi por que você estava tão surpreso, porque realmente, né, todos os quartos aqui, o meu quarto era mobiliado, então, pelo menos eu não tive que ir nas lojas americanas de Montreal procurar um gonflável. Então, assim, essa foi a forma com que eu cheguei em Montreal, né? Existe todo esse elemento de novidade, de quando você chega em uma cidade nova, que você não conhece tantas coisas. É óbvio que, assim, eu estava bastante preparado, né? No sentido de que eu me sentia relativamente confortável com a língua, eu já tinha feito um trabalho nesse sentido, conhecia um pouco como a vida funcionava aqui, mas quando você chega, é outra história. Né? Porque aí tem toda a dificuldade e a beleza, né, dessa novidade toda. Como é que funciona um ônibus? Não sabia como funcionava o ônibus. Será que não tinha cordinha? Eu não via as cordinhas para pedir para parar em uma estação. Será que eu posso parar em qualquer estação ou tem estações específicas? Enfim, foi todo um aprendizado. E aí eu falo bastante. Eu não sabia também. Todos... Eu não sabia aqui também que eu tinha que me jogar na frente do ônibus para ele parar. No Quebec, pois eles param a todos os pontos. Então, sabe? Eu pensava que eu tinha que fazer isso. Então, quando eu cheguei, porque, só para colocar em um contexto, né? Em Montreal, tem estações específicas e os ônibus vão parar nessas estações. Então, quando eu cheguei, eu via um ônibus chegando e eu fazia sinal. E todo mundo ficava olhando para mim porque não precisa fazer sinal. Né? Então, assim, eu fiz isso 2 vezes até entender que eu não precisava mais fazer sinal e aí parei de passar vergonha em público e parei. E para mim foi o contrário. Fiquei dias esperando que ele parasse. Até entender que eu tenho que me jogar na frente dele, senão eu nunca. Pois é, bastante diferente. A experiência de ônibus é bastante diferente aqui. Mas, Pablo, e aí, sim. Desculpa, como você chegou em Montreal, mas com um perfil no meio cultural, muitas pessoas acham não é uma profissão em demanda. Como você conseguiu essa residência permanente? É verdade que a minha área, eu não trabalhava em TI, né, por exemplo. Então, na época, eu lembro, eu não sei como o sistema funciona hoje, mas eu lembro que eu estava muito apreensivo quanto ao fato de ser ou não selecionado, porque eu trabalhava na área cultural e, né, a gente sabe que é uma área que não é em demanda, nem aqui, nem no Brasil, que a visão dessa área é muito pouco profissionalizada, né, nesse sentido. Então, o que eu decidi foi realmente me preparar. E preparar no sentido de ter um domínio da língua que poderia me facilitar, não só ser selecionado, mas se eu fosse selecionado e vindo para cá, não adianta, né? Se eu não consigo me expressar, ainda mais nesse meio que é muito relacionado à área da comunicação, que é relacionado
não somente a questão da língua, mas a questão ao quanto você compreende o funcionamento cultural dessa sociedade, tal. Então, assim, eu rapidamente entendi que eu precisava me preparar nesse sentido. E essa foi a razão pela qual eu decidi sair da Aliança Francesa e ir para a École Québec. Porque na Aliança Francesa eu tinha uma base que não era relacionada ao meu objetivo. Né? Assim, não vou nem entrar nesse assunto porque não é o assunto dessa conversa, mas eu entendi que eu precisava ter um contato que fosse um pouco mais próximo, um pouco mais íntimo com a cultura do lugar onde eu decidi morar. Então, essa foi uma parte do preparo do meu projeto. E, em paralelo, assim, eu trabalhava com gestão, né? Então, eu vi o meu projeto de migração como um projeto. E aí eu lembro, eu estava mexendo na minha papelada um dia desse, e aí eu achei isso, que foi o meu projeto de migração. Não precisava fazer isso, mas eu fiz porque eu precisava me preparar. Eu precisava me convencer que estava tudo bem. Então, assim, é um projeto enorme que eu fiz, mas aí aqui eu coloquei, enfim, ofertas de emprego, meu orçamento, tudo planejado para estar pronto. E chegando aqui eu vi que eu não precisava desse nível todo de preparo. Né? Mas o que eu só mostrei isso para, de certa forma, falar da importância de se preparar. Sim. Porque, no meu caso, eu precisava realmente me preparar, inclusive para provar que eu poderia me desenvolver bem aqui no Quebec. Então, passei a entrevista, foi tudo certo, e eu acho que eu fui selecionado porque eu estava preparado. Eu fui selecionado porque eu conhecia a sociedade quebequense em um certo nível que eu não poderia ter conhecido antes de ter me preparado nesse sentido. Eu tinha um conhecimento da língua que me permitia explicar o que eu fazia da vida, porque isso também era uma questão. Né? Quando você fala, eu trabalho com gestão na área cultural. Então, eu precisei ser capaz de explicar isso. Isso eu estava bastante nervoso, mas rolou, foi tudo certo. E chegando aqui... Desculpa interromper. Então, não. Você foi selecionado pelo Quebec. Uhum. O que é hoje, provavelmente, o sistema ARIMA, que na época era outra coisa. O que é ARIMA? É esse site do governo do Quebec, onde qualquer pessoa que quer emigrar para o Quebec vai declarar a sua intenção. Você entrar lá, fazer o seu cadastro e diz mais ou menos pelo governo do Quebec, eu quero morar lá. Mas agora eles vão escolher pessoas dentro desse sistema. O problema no momento é que esse sistema é novinho, faz o quê? 1 ano e alguma coisa, ninguém foi chamado até agora. Mas na sua época, sim, certo? Uhum. Sim. Foi, provavelmente eu imagino que a estrutura da maneira como eles selecionam deve ser bastante parecida com a minha época. Né? Eu fui chamado, eu tive que passar uma entrevista, e na entrevista eles avaliaram se eu poderia ou não me integrar da forma como a gente quer ser integrado na sociedade, né? No sentido de poder ter um emprego, poder evoluir. E aí eles julgaram que sim, e a prova é que eu estou aqui há 8 anos já, pude trabalhar na minha área. Isso foi bastante importante mencionar, assim, porque quando eu cheguei, eu passei a primeira etapa, que foi a seleção. Mas e agora? E agora? Eu chego aqui com as minhas 2 malas e tenho que procurar um quarto mobiliado. Achei meu quarto mobiliado, e agora? Então, assim, eu comecei a procurar na minha área, que é uma área, novamente, que é muito relacionada a quem você conhece, de certa forma, né? Então, eu tive que passar por essa etapa de encontrar pessoas e realmente, né, a razão pela qual eu estava aqui era essa. Então, eu tive que ir realmente nesse sentido, de encontrar as pessoas, de me apresentar, e eu posso dizer que eu tive muita sorte. Não sei se foi sorte ou se foi preparo, se foi as duas coisas juntas, mas eu comecei a trabalhar na minha área 2 meses depois da minha chegada, e eu comecei, isso é engraçado, eu comecei o meu primeiro emprego aqui
foi como agente de comunicação em um organismo que se chama Regroupement du Conte au Québec, que é uma associação de contadores de histórias do Quebec. Então, do nada, eu comecei já a ter um contato com a cultura quebequense, realmente da essência, né, dos contadores de história e tal. E eu lembro que eu trabalhava com 3 pessoas que vinham do Saguenay-Lac-Saint-Jean, que é uma área daqui que tem um sotaque. Que eu acho bonito, mas é pesado mesmo, né? É pesado, é super bonito, é super bonito. Eu acho que, inclusive, isso é uma das belezas de morar fora, né? E descobrir essas sonoridades das línguas e tal, é realmente descobrir todos esses temperos diferentes, né? Mas, de início, foi bem difícil. Porque um deles eu não entendia. Não entendia. E, assim, eu me sentia à vontade, né? Achava que falava bem e tal, mas ele foi bem difícil. E aí, é muito doido, porque uma semana depois eu entendia tudo. E essa é a beleza da imersão, né? Eu acho que essa é a potência de estar aqui, de conviver com as pessoas, que são pessoas que vêm daqui, e eu acho que isso muda tudo. E lá, então, isso foi o primeiro emprego, mas você, desde então, cresceu bastante, até chegar a ser apresentador na televisão, me lembro disso. Você não gosta da experiência, você acha que você estava ruim, mas para chegar a ser apresentador de um programa cultural na televisão, o nível de francês deve ser ótimo, mas tem que ter, sabe? Então, muitas coisas. Je me promenais sur la rue Sainte-Catherine quand j'ai repéré pour la toute première fois des murales illustrées par Carolina Espinosa. Então, esse foi o meu primeiro emprego, e depois, né, eu comecei a conhecer o meio cultural aqui e as coisas começaram a funcionar muito mais rapidamente do que eu imaginava. E aí eu comecei a trabalhar em um centro cultural que tinha um programa de patrocínio a projetos, que era basicamente um programa muito parecido com o programa que eu coordenava na Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Né? Lá eu coordenava a lei de incentivo, que é o sistema de patrocínio de projetos, e aqui em Montreal consegui fazer exatamente a mesma coisa, em 2 anos depois da minha chegada. E quando eu comecei a fazer a mesma coisa que eu fazia no Rio, eu falei para mim, deu certo, né? E foi bastante rápido. Na verdade, nem 2 anos, foi 1 ano e meio. E começou, né? Eu comecei a conhecer pessoas e tal. E aí, entre uma coisa e outra, eu decidi parar tudo e começar um mestrado em uma área que era uma área que eu já queria explorar há um tempo, que é a área de design. Então, isso é um outro assunto, né? Eu estou misturando tudo, mas faz parte. Porque quando eu vi que deu certo, e eu trabalhei nessa área durante um tempo, até 2 anos atrás, e aí eu decidi mudar de área. Isso talvez a gente possa falar como um outro assunto, que é a possibilidade de navegar entre áreas diferentes e se reinventar. Né? Então, eu decidi me reinventar e fui para Quebec, para a cidade de Quebec, durante 2 anos. Eu vivi entre Quebec e Montreal, na verdade, durante 2 anos. Fiz meu mestrado lá, e quando eu estava finalizando meu mestrado, eu recebi um convite de um grupo de pessoas com quem eu já tinha trabalhado aqui em Montreal, me dizendo, olha, a gente está com um projeto que é um programa de TV que vai apresentar a área cultural, né, toda a comunidade cultural de Montreal. E a gente sabe que você conhece essa área bem, e a gente queria que você fosse o apresentador do programa. E eu achei hilário, porque assim, eu nunca tinha feito isso na vida, né? Nunca. Mas eu falei, quer saber? Deu certo, já check, né? Já marquei ok para o fato de ter conseguido trabalhar na minha área, e não estava na minha lista, no meu projeto, não tinha apresentar um programa de TV. Tá vendo? Eu falei, vamos improvisar um pouco, né? E aí eu decidi aceitar o convite, sendo bastante claro, nunca fiz isso, então se prepare. Mas eu gostei da experiência. Foi uma experiência que durou 6 meses. Na verdade, foi uma experiência bem legal, foi bem legal.
E, assim, com todo o medo da câmera, né? Ter câmera com pessoas te olhando, com maquiador, toda a equipe, né, ao lado, assim, foi... E aí foi o momento em que eu falei, caramba, as pessoas entendem o que eu estou falando, né? As pessoas entendem o que eu estou falando na TV. Então, de repente, isso significa que eu consegui também dominar a língua nesse sentido. Eu acho que... Talvez, né? Eu acho que sim. Enfim, eles gostaram. O resultado foi bem bacana. O meu contrato foi renovado, eles pediram para renovar o meu contrato. Só que, como eu disse, né, eu tinha decidido mudar de área. Eu fiz um mestrado para ir para uma área que é mais ligada ao design. E aí, em um dado momento, eu tive que tomar uma decisão. Porque ou eu continuaria na área cultural, e aí eu iria fazer o programa de TV, que estava dando certo, mas que talvez não era o meu objetivo maior, ou eu iria para essa área muito mais ligada à criatividade e tecnologia, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, inclusive no Rio, mas que nunca tive a oportunidade, né, de parar tudo e recomeçar a estudar. Aqui eu tive. Então, eu acabei dizendo, bom, não vou renovar o contrato, né, e é isso. Mas foi muito engraçado. Minha mãe está super contente, super orgulhosa, compartilhou os vídeos dos meus programas com todas as amigas. Ninguém entendia nada, mas estava todo mundo feliz. Mas tá na TV. Tá na TV, tá na TV. Bonjour et bienvenue à Les Arts, votre rendez-vous culturel montréalais. Pois é, não, ela estava super orgulhosa. Então, check, deu certo. Sim, está feito. Então, e agora, depois da formação, do seu curso, qual é agora o seu trabalho? O que é esse novo curso, esse caminho que você queria mesmo fazer aqui no Brasil? Você chegou aonde agora? Então, agora eu estou trabalhando numa indústria que é totalmente diferente, né? Que é a indústria de softwares. Então, eu trabalho hoje com design o meu título, digamos, é design de experiência utilizador, né, UX designer. E é relacionado ao design de programas, né, digamos, se eu simplifico a ideia. Digamos, Uber. Todo mundo usa Uber, né? E teve alguém que pensou em como o Uber funciona, né, por trás de todo o sistema, na experiência do usuário. Então, é isso que eu faço hoje. E isso foi ótimo, ter essa possibilidade de mudar. Realmente, assim, não tem nada a ver com a área que eu fazia antes, mas tem a ver porque tem uma questão da criatividade, de como você articula sistemas e tal, que era uma coisa que eu fazia também, só que na área cultural. Então, hoje eu trabalho nessa área, né? É uma indústria que eu estou descobrindo ainda. Então, assim, eu acho que o bacana, e era isso que eu ia mencionar, né? Eu sempre pensei em navegar entre a área cultural e a área de tecnologias no Rio de Janeiro, mas eu nunca tive realmente a possibilidade de fazer isso, né? Porque no Rio, pelo menos a minha vida era ou eu trabalho ou estudo, não posso fazer os dois. E aqui eu tive a possibilidade de decidir parar de trabalhar, fazer um mestrado de 2 anos, um mestrado realmente imersivo, onde eu não trabalhava ao mesmo tempo, e depois reintegrar o mercado de trabalho de uma outra forma. E isso foi excelente. Assim, eu menciono isso porque talvez seja o caso de outras pessoas também, né? E eu acho que ver esse movimento de migração, que é um movimento enorme, né? A vida de quem decide fazer isso muda totalmente. Você não tem nada que você tinha antes vai ser igual. Só vai ser igual se você quiser. Mas você pode mudar algumas coisas. Então, foi meio que essa decisão que eu tomei. E foi muito bom ter tomado essa decisão e ter a possibilidade de tomar essa decisão de uma forma confortável, que não seja uma forma tão difícil de lidar com esse tipo de mudança. Então, você pode dizer que agora você realmente está no lugar onde você queria estar quando você morava no Rio, é isso? Sim, sim. E aqui, assim, é óbvio que eu não quero idealizar nenhuma experiência,
tá? É óbvio que toda experiência tem os seus lados bons e ruins, todo lugar tem problema, mas, pelo menos assim, quando eu olho para a minha vida no Rio de Janeiro e que eu via a quantidade de estresse que eu tinha e trabalhar de uma forma que eu não conseguia realmente delimitar um limite entre a minha vida pessoal e a quantidade de trabalho que eu tinha, aqui eu consigo fazer isso de forma muito equilibrada. Eu acho que existe uma questão de valor no Quebec, pelo menos, eu não sei se através de todo o Canadá, mas no Quebec existe uma preocupação de conciliar trabalho e família ou vida pessoal, que é muito importante. Então, assim, isso foi engraçado, porque uma coisa quando eu cheguei aqui, que eu achei bem curioso, foi o fato de, quando eu cheguei, eu não trabalhava, né, e aí eu conheci todos os parques de Montreal, explorei todos os bairros, todos os parques, conheço todos. Se vocês precisarem de dicas, falem comigo. E aí eu percebia que tinha muita gente que às 4 da tarde, 4h30, 5 horas, os parques ficavam lotados. E eram pessoas que trabalhavam e que logo depois iam para o parque com os seus filhos aproveitar a vida. E isso foi uma coisa que meio que confirmou, assim, uma das razões pelas quais eu deixei o Rio de Janeiro, né? Eu precisava ter esse senso de equilíbrio que eu não tinha no Rio de Janeiro. Trabalhava demais, era uma área que demandava muito trabalho em horários meio loucos e tal, e aqui eu tenho essa possibilidade de controlar isso e de poder explorar novas áreas de conhecimento e novas práticas e até combinar as duas, né? Eu tenho projetos que são projetos muito mais relacionados na área de artes, que continuam andando com companheiros, com parceiros, e continuar também explorando essa nova área, que é a área de design e tecnologia. O que você poderia dar como dicas para pessoas que estão assistindo agora que não têm um perfil das profissões em demanda em relação à sua experiência? O que você poderia compartilhar com essas pessoas? Eu acho a primeira coisa que eu diria mantenham o espírito de vocês aberto. Eu acho que essa é a coisa mais importante, porque talvez não seja fácil, talvez seja um pouco mais fácil. E se não for fácil, não significa necessariamente que não deu certo ou que, e agora? Né? Eu acho que manter o espírito aberto no sentido de ter uma flexibilidade, um plano A, que é o ideal, mas tem um plano B que funcionaria, um plano C, que vai ser mais ou menos, e um plano D que não é, vamos tentar fugir do plano D, mas que se for, vai ser ele até chegar ao plano A. Né? Eu acho que pensar nesse projeto como um projeto evolutivo é muito importante. Talvez vocês não vão chegar aqui da forma como vocês teriam sonhado, mas não é um problema, porque esse sonho ele pode evoluir, e a forma como vocês vão chegar aqui vai evoluir. Eu conheço muita gente que chegou aqui com outros níveis de privilégio, né? Porque eu tenho que reconhecer isso. Eu cheguei aqui com um nível de privilégio que era muito grande. Eu cheguei como um residente permanente, eu tinha todos os meus papéis, eu tinha acesso ao sistema de saúde, eu tinha acesso a trabalho oficial, né? Eu tinha todos os meus papéis aqui. Eu conheço algumas pessoas que chegaram com status mais difíceis, com status de refugiado, ou com um histórico que era muito mais difícil que o meu, que tinha uma dificuldade com a língua. Então, para essas pessoas, eles tiveram um percurso que foi bastante diferente do meu. Mas eu conheço algumas dessas pessoas que hoje estão tendo o mesmo nível de desenvolvimento de vida que qualquer outra pessoa. Então, assim, eu acho que o importante disso eu acho que é importante reconhecer qual é o nível de privilégio que a gente tem nesse início desse projeto e fazer valer esses privilégios no sentido de, né, vamos lá, estuda francês, se prepara, porque a gente pode se preparar, isso é um luxo. E entender que se o projeto não começar como a gente estava esperando, não tem problema, porque o caminho
vai ser um caminho longo, vai ser um caminho bonito e que a gente pode desenvolver esse caminho como a gente quer. Eu acho que esse é um primeiro conselho, mente aberta. Segundo, seria se preparem no sentido de aprender a língua, assistam TV, ouçam música, tentem entender qual é de que maneira a sociedade quebequense funciona, porque eu acho que isso ajuda bastante. E aí eu não estou falando de burocracia necessariamente, não estou falando de entender como os bancos funcionam aqui, estou falando de entender como as pessoas funcionam. E tentem se preparar no sentido de realmente imaginar como a vida vai ser aqui e tentar preparar essa vida. Porque eu acho que eu vivi isso, o Sérgio também viveu isso. Um projeto de imigração é um projeto que implica muita emoção, né? Existe uma mudança extraordinária que vai acontecer e eu acho que o mais importante é aproveitem o percurso, porque eu acho que quando eu lembro que eu ficava muito foco total no momento em que eu vou chegar, e aí eu acabei não vivendo anos importantes da minha vida no Rio de Janeiro, porque eu estava preparando. Um exemplo bobo, eu tinha pensado no Rio em 2011, eu estava pensando em comprar uma cama nova. Exemplo besta, uma cama nova. E não comprei a cama, porque eu pensei, não, mas eu vou viajar, vou me mudar e tal, para que comprar a cama? E aí eu vivi com uma cama horrível durante 2 anos, sem nenhum motivo, porque eu só decidi vir para cá em 2013. Então, assim, isso é só uma metáfora para muitas coisas. Eu deixei de viver muitas coisas no Rio de Janeiro que eu poderia ter vivido, mas eu estava esperando o momento chegar. Então, assim, aproveitem o percurso, porque o preparo desse projeto é tão gostoso quanto a chegada e quanto aos 8 anos que vocês vão ter aqui, quanto a cerimônia para virar canadense. Então, assim, tudo tem que ser aproveitado, senão vocês vão perder o barco. E você tocou nisso, agora tem 2 coisas que você tocou que eu quero dar uma volta nisso. Cidadania, você acabou de falar, vai ser daqui o quê? Conta para nós, você vai finalmente receber essa cidadania em alguns dias. Pois é, na quarta-feira que vem vou viver uma experiência muito estranha, porque eu nunca tinha pensado em viver essa experiência online. Por questão da pandemia, todas as cerimônias de cidadania canadense estão acontecendo por Zoom. Então, na quarta-feira que vem, eu vou prestar sermão à rainha da Inglaterra para virar canadense. Pois é. Tomei a decisão, demorou para tomar essa decisão, eu poderia ter tomado antes, poderia já ser canadense há anos, mas eu demorei para tomar, né, tudo no meu tempo, por diversas razões, mas agora vou poder votar. Tem algumas razões que você pode compartilhar conosco, porque muita gente que querem ir, querem realmente a cidadania. Você estava lá como residente permanente há 7 anos, e é só agora, por quê? Pode compartilhar? Pois claro. Assim, quando eu cheguei aqui como residente permanente, eu fiquei, e isso foi uma preocupação que eu tinha, pensando todo no contexto norte-americano, né, de uma forma geral, e pensando sobretudo nessa ideia do imigrante, né, que foi uma questão que meio que ficou na minha cabeça durante um tempo, chegando aqui, que era o complexo quase complexo de inferioridade, né, de eu sou o imigrante, então, por que eu estou falando disso? Sim, então eu fiquei com essa coisa na cabeça de que, enquanto residente permanente, eu seria menos do que as pessoas que são daqui. Isso durou algumas semanas, porque eu rapidamente percebi que eu tinha basicamente o mesmo status de qualquer outra pessoa e eu era percebido como qualquer outra pessoa. Não estou falando que não existe racismo no Canadá. Claro que existe, como em todos os países, mas eu rapidamente percebi que eu estava meio que criando neuroses na minha cabeça, né, que eu estava problematizando a história de uma forma que não era bem assim. Eu estava trazendo algumas coisas da minha bagagem, da forma como eu imaginava que a vida seria. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque eu entendi rapidamente que eu tinha
que eu poderia ter uma vida muito normal e como qualquer outra pessoa que vive aqui, canadense ou não. Então, eu acabei, eu guardei essa coisa da cidadania na cabeça, né? Mas com o passar do tempo, a importância de virar cidadão foi menos e menos importante na minha cabeça, porque eu já estava me sentindo integrado, né? Assim, na minha cabeça, assim, eu tenho até um programa de TV, sabe? Tipo, eu não preciso de um papel que me diz que eu faço parte daqui, porque eu já faço parte. E as pessoas me reconhecem como fazendo parte daqui. Só que existe uma coisa que é a experiência da imigração. Não é uma experiência tão simples no sentido no sentimento de pertencimento, né? Eu me sentia daqui, mas ao mesmo tempo não. Existe uma expressão em francês que eu acho sensacional, que é avoir le cul entre deux chaises. Que é sentar, é um pouco vulgar, eu vou traduzir de uma forma um pouco mais leve. Sentar entre duas cadeiras. Sim. Né? Ficar em cima do muro. Também. Ficar em cima do muro. O Sérgio está melhor em português do que eu. Estou igual a Luciana Gimenez, perdendo palavras. Como é que fala isso e tal? Mas ficar em cima do muro. É exatamente isso. E eu tive durante muito tempo esse sentimento, né? De eu não sou daqui, mas ao mesmo tempo a minha vida está evoluindo aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, mas quando eu vou para o Rio de Janeiro agora, eu não entendo metade das piadas dos meus amigos e tal. Então, assim, estejam preparados para isso também, porque isso faz parte, é um elemento importante da decisão de migrar. Eu acho que a gente nunca mais vai fazer parte 100% de um lugar só. A gente sempre vai ter os dois. Sim. E isso é uma coisa boa. E demorou um certo tempo para mim, para que eu entendesse que isso é uma coisa excelente, porque eu posso tirar o melhor dos dois. Sim. E quando eu entendi isso, foi o momento em que eu decidi oficializar isso e pedir a minha cidadania. E por outras questões também, que foram questões muito mais de ordem política, eu queria poder votar aqui, isso se tornou cada vez mais importante nos últimos anos para mim, né? E aí agora é isso, quarta-feira eu viro canadense. Pablo, a gente conversou disso antes de começar a gravar. Será que a sua orientação sexual tem a ver também com um pouco com essa demora de cidadania? Só para que o povo entenda, eu sou gay, eu morei com Pablo, mas eu não sabia que ele era, e você saiu do armário no Quebec. Por quê? Olha, óbvio que eu já tinha tido as minhas experiências no Rio de Janeiro. Sim. Algumas pessoas no Rio de Janeiro sabiam, pessoas mais próximas, família. Sim. E tal. Mas eu acho que quando eu cheguei aqui, eu não sei se chegar aqui faz parte, ter decidido sair do Rio de Janeiro tenha feito diretamente parte da decisão. Não, estou falando nada a ver com nada. Olha aí, já começa a me enrolar. Eu não sei até qual nível a questão da orientação tenha feito parte dessa decisão de me mudar. Tá. Mas certamente fez, porque as nossas decisões não são sempre objetivas, né? Então, mesmo que eu não tenha, talvez, dito, eu vou me mudar por conta disso, mas isso certamente estava ali, né? E aí fez parte do conjunto de razões pelas quais eu tomei essa decisão. O que eu posso, talvez, compartilhar é a forma como essa orientação, ser gay ou não, evolua no Rio de Janeiro e aqui. Uhum. Eu acho que, chegando aqui, eu me senti em segurança de viver da forma que eu quisesse. Eu acho que existem várias etapas nessa resposta, né? Existe o fato de, quando você se muda, você meio que pode se reinventar, você não tem obrigação social de nada, então você pode ser a pessoa que você quiser. E aí eu acho que a pessoa que eu ia normalmente sendo era a pessoa que eu sou, né? E aí acabou sendo muito natural que que isso não seja um problema, né? De me apresentar como uma pessoa gay. E eu acho que a questão da segurança é uma questão que foi realmente muito importante. Aqui,
é muito normal você ver qualquer pessoa, estou falando em Montreal, não sei como é no Quebec e no Canadá, mas eu posso dizer que pela experiência que eu tive em outras cidades também, é muito diferente da experiência brasileira. Em Montreal, especificamente, é muito normal você ver casais, mãos dadas, homem, mulher, pessoas não binárias. Eu acho que existe toda essa flexibilidade, essa liberdade, realmente, de ser quem você é e não precisar ficar preocupado com de que maneira as pessoas vão te olhar, de que maneira as pessoas vão reagir ao fato de você ter uma criança e estar com a sua família, seja homossexual ou heterossexual. Então, assim, eu acho que existe essa liberdade, esse senso de liberdade em Montreal que eu nunca vi em nenhuma outra cidade. Eu viajei bastante nos últimos anos em várias outras cidades que eu acreditava que eram progressistas e que não são tanto quanto Montreal. De todas as cidades que eu visitei ultimamente, eu posso dizer que se eu tivesse que escolher um lugar para morar, baseado no sentimento de segurança quanto à minha identidade sexual, seria definitivamente Montreal. Eu acho que não existe, pelo menos ainda não conheci, talvez se vocês conheçam alguma outra cidade me digam, mas eu acho que em Montreal eu realmente vejo essa possibilidade de ser quem você é, pouco importa. E assim, não é só sobre uma questão de orientação sexual, é uma questão sobre a forma como você exprime o seu gênero, se você não é binário, as pessoas não vão te olhar de forma estranha. Uma coisa que realmente me ajudou meio que a compreender isso foi no meu primeiro mês aqui. Meu primeiro mês aqui, eu entrei no metrô e aí entra um cara vestido de princesa da Walt Disney. Só que o vestido dele era um vestido de uma criança de 12 anos, e era um cara enorme, tipo um cara, né, adulto. Então, assim, tava uma coisa muito diferente. E não era carnaval? Não era carnaval lá. Não era carnaval, não era carnaval, não era carnaval. E isso, assim, eu tinha acabado de chegar, então fiquei nessa coisa meio que, o que tá acontecendo, sabe? Meio que zoológico, assim, querendo quase tirar foto e tal. Não tirei, óbvio, mas eu fiquei realmente assim, eu não conseguia parar de olhar, sabe? Porque eu achei muito diferente. E aí eu olhei ao redor e as pessoas estavam, um cara vestido de princesa com vestido para uma criança de 12 anos. Então, assim, perceber que as pessoas respeitam a diferença, né? Que não afetam tanto, isso me fez ser muito mais tranquilo quanto à forma como eu vou me exprimir aqui, né? De qualquer forma que seja. Então, acho que isso é um elemento importante, assim, para a forma como eu me sinto hoje, para o fato de que eu não me vejo me mudando de Montreal nos próximos anos. Eu estou bem aqui. E sabe que o governo atual no Quebec, você bem sabe também que ele implementou, desde o início de janeiro de 2020, esse teste dos valores, hein? Cada imigrante que vai chegar agora, não unicamente vai ter que fazer uma prova de francês, do nível B2, que é o final do intermediário, mas também vai ter que fazer uma prova sobre os valores compartilhados pela sociedade quebequense. E uma dessas é justamente o que você tocou. Então, através da sua experiência, a gente pode ver que se tem pessoas assistindo que não compartilham vários valores da sociedade quebequense, talvez que não é lugar. O que você acha? Você está percebendo isso? Eu acho que, assim, é óbvio que a gente tem, em Montreal, sobretudo, a gente tem um fluxo imigratório muito grande. E um fluxo imigratório que traz pessoas que têm uma visão de mundo que é diferente, como é normal, né? Inclusive, pessoas que são daqui têm uma visão de mundo diferente. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui ok com... Não, é óbvio que existem pessoas que vão ter uma reação um pouco mais ácida, como em qualquer lugar. Mas a grande maioria, a forma como a sociedade vê as expressões
de pessoas, sejam expressões de orientação sexual ou qualquer outra expressão, é uma forma que me agrada muito, porque é uma forma muito mais flexível, né? Eu acho que existe o fato de terem pessoas que têm valores diferentes, religiões diferentes, visões de mundo diferentes, traz alguns conflitos que são normais. São normais no sentido de que essas pessoas coabitam. Eu acho que a grande importância no fato de terem pessoas que têm valores diferentes é que essas pessoas respeitem o espaço do outro. Eu acho extremamente importante reconhecer que essas pessoas têm valores diferentes e devem ter valores diferentes, porque imagina que mundo chato, todo mundo igual, homogêneo, né? Então, assim, da mesma forma como eu tenho os meus valores e eu não quero que outras pessoas imponham os valores deles sobre mim, eu também não posso impor os meus valores sobre eles. Eu acho que a grande importância é realmente essa coabitação, né? Então, eu confesso que eu tenho muita dificuldade em entender quais são os valores quebequenses, porque eu acho que os valores são heterogêneos, não existe só alguns valores, e eu acho que existe uma diferença entre valores e legalidade. Eu acho que valores podem ser diferentes e devem ser diferentes, mas eu acho que existe uma questão de legalidade que deve ser respeitada, e que talvez, na minha opinião, eu acho que o Estado deve proteger isso, e não definir quais são os valores quebequenses, o que é certo e o que é errado. Mas, falando disso tudo, eu acho que é importante, para quem está decidindo imigrar, entender que o fato de que vocês decidem vir para cá não é só um fato econômico. Não é só a motivação de quem imigra, não pode ser só, porque sei lá, eu conheci gente que veio para cá assim, né? Porque eu quero ter a minha casa, o carro, né? Aquela ideia de vida norte-americana que a gente às vezes faz na cabeça, e que, assim, se existe alguém que tem esse tipo de intenção, desculpa, mas isso não é verdade. Quer dizer, existe esse tipo de vida, né? Existe, óbvio que existe. Mas eu acho que a grande... para pessoas que vêm para cá só por conta disso, essas pessoas sofrem bastante, porque elas vão se confrontar com valores da sociedade que talvez são valores que são muito violentos para elas, né? Então, assim, eu conheço algumas pessoas que decidiram se mudar, que vivem hoje em outras cidades, foram para os Estados Unidos ou para qualquer outra cidade, porque existem alguns desses valores que não fecham, né? Que não combinam com os valores pessoais da família deles. Então, assim, só para... Você percebeu que não o povo em geral não está atrás de se tornar rico, é uma sociedade que tem como compartilhamento. A sociedade é a prioridade antes do seu bem pessoal. Então, todo mundo paga imposto para ter um bom sistema de saúde, de educação. Então, não é o lugar para ficar milionário, mais ou menos. Isso. Sim. Eu acho, e isso é importante mencionar. Assim, eu não conheço milionários aqui. Eu conhecia alguns ricos no Rio de Janeiro, aqui eu não conheço nenhum. Então, assim, talvez seja uma questão do meu círculo de amigos, mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que é o fato de que a renda é muito mais distribuída, né? Você tem uma classe média que é muito mais importante em quantidade de pessoas, em proporção do que no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim, eu acho que a maioria da população quebequense é inscrita na classe média. E, sim, você paga bastante imposto. Você paga bastante imposto, mas você vê todos os serviços aqui. Então, por exemplo, eu tenho um plano de saúde privado pelo meu trabalho, mas eu nunca precisei usar, porque o sistema de saúde funciona, é um sistema de saúde público. Então, assim, tem algumas limitações, não vai ser o sistema de saúde como o meu plano privado no Rio de Janeiro. Mas, chegando aqui, por exemplo, eu tive o meu processo de entender o quanto no Rio de Janeiro eu estava totalmente envolto num sistema privado, né? Eu cresci na escola privada, fui para a faculdade pública, mas cresci na escola privada, sistema de saúde privado, tudo era privado.
E chegando aqui eu entendi que isso foi muito importante, assim, para mim, entender que não faz muito sentido, não deveria fazer sentido ter um sistema que é majoritariamente privado em uma sociedade em que o bem deveria ser distribuído para todo mundo, né? Então, assim, o acesso à saúde, o acesso à educação, então, assim, sim, você paga imposto, mas você pode ir no parque, você vai ter um sentimento de segurança que eu nunca tive em qualquer outro lugar. Você vai ter uma piscina pública que é super limpinha, tudo bem estruturado. Você vai ter um sistema de saúde que funciona, com algumas limitações, mas funciona. Você vai ter um sistema de educação que funciona. Então, assim, eu acho que é realmente é importante que quem decida vir para cá tenha isso em mente, né? Que é uma sociedade que talvez, se a gente estava falando de valores quebequenses, talvez eu acho que um valor que sim, eu concordo que seja um valor da sociedade, seja essa ideia de compartilhamento. Eu acho que é importante saber disso. Tem onde vocês estão. Pelo menos três, desculpa que são provavelmente valores, que são valores quebequenses, quando você estava falando mais cedo, que tem Estado laico, compartilhamento da riqueza e igualdade para todo mundo, e igualdade dos gêneros. Isso são três coisas realmente que o Quebec compartilha em termos amplos, geral, certo? Sim, e é verdade. A gente sente que existe esses três valores que estão sempre presentes. Porque tudo do fato do Estado laico, a sua religião no Quebec, você convive com ela em casa. Não tem esse negócio é uma das coisas que, chegando, o governo vai te pedir assinar, concorda? Que você tem direito à sua religião, mas você pratica ela em casa. Sim. Isso é muito importante. Assim, é importante, talvez, mencionar que eu nunca vi expressão de religião em lugar público. Coisa que eu vi, às vezes, no Rio de Janeiro, independente de qualquer religião que seja. Mas o que eu estou querendo dizer existe uma compreensão do espaço público como um espaço compartilhado que deve ser igualitário para todos. Né? Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que mantém um equilíbrio social aqui que é muito bacana, né? Que é o fato que, sim, cada um tem a sua religião, a sua expressão religiosa, mas que vive isso de forma um pouco mais íntima com a sua própria comunidade e respeita o espaço coletivo. Acho que isso é bastante importante mencionar. Pablo, meu querido, estamos chegando ao fim. Quero te dizer muito obrigado. Foi muito obrigado bom. Obrigado você. Muito bom. Obrigado você. E, olha, fica bem. Parabéns de novo pela cidadania. E quero ver depois como foi pelo Zoom essa experiência. Eu quero saber. Depois eu conto tudo para vocês. E, assim, obrigado pelo convite. Eu acho que é bem legal poder compartilhar a minha experiência daqui. São quase 8 anos agora. O tempo passa muito rápido. Muita coisa aconteceu. Quem está assistindo, se vocês quiserem, se tiverem perguntas, podem entrar em contato comigo por Facebook, não tem o menor problema. E assim, eu queria mencionar que obrigado à École Québec e a toda a equipe, né? Eu conheci muita gente importante na minha vida hoje. A minha melhor amiga, Line, que foi a minha primeira professora e hoje é a minha melhor amiga aqui no Quebec. Tem vários outros amigos que eu conheci por meio da École Québec, e isso me ajudou bastante a viver todo esse caminho que eu vivi aqui. E se quarta-feira eu vou virar canadense, eu acho que a École Québec tem realmente toda a ligação, está totalmente ligada nessa trajetória. E assim, eu queria muito sublinhar o fato de que a École foi muito importante para mim e que me ajudou bastante a viver a vida que eu vivo hoje e estar bem. Então, obrigado a todo mundo que fez parte dessa aventura. Estou emocionado e eu quero te dizer muito obrigado a você, porque se eu estou aqui, você me ajudou no caminho contrário. Então, foi uma troca ótima. Olha, valeu. Fica bem. Valeu. Se cuida, hein?